Tudo começa quando uma menina curiosa pergunta ao pai por que o mapa de Edocia, o continente onde moram, está cercado por áreas totalmente cobertas de preto. O pai, com um tom sério, explica que além das fronteiras existem criaturas mágicas extremamente perigosas. Alicia, como qualquer criança cheia de perguntas, quer saber mais. Ele então continua, dizendo que existem 4 reis dessas feras mágicas, cada um protegendo um dos pontos cardeais, e que todos os esforços humanos para explorar além foram aniquilados por esses seres. O objetivo deles é simples, manter a humanidade dentro dos próprios limites, mas segundo ele, o mundo não acaba em Edócia. Existe muito mais além do que se pode imaginar. Alicia pergunta se isso significa que terão que passar a vida inteira presos naquele pedaço de terra. O pai responde que talvez sim, a não ser que a antiga profecia se cumpra. Ela fala sobre um herói entre todos os heróis, alguém que receberá uma arma lendária do rei de Hyden, derrotará os 4 reis das feras mágicas e assim abrirá caminho para que a humanidade conheça toda a extensão do mundo. Alicia fica espantada com a ideia e pergunta se esses reis são mesmo tão poderosos assim. O pai confirma. Segundo ele, dizem que cada um deles tem força suficiente para destruir o mundo inteiro. É por isso que, para enfrentá-los, não basta coragem. São necessárias as armas especiais forjadas pelo rei de Hyden. Essas armas são únicas e aumentam imensamente o poder de quem as empunha. Empolgada com a história, a garotinha decide naquele momento que se tornaria uma heroína. Seu sonho era conseguir uma daquelas espadas incríveis e abrir novos caminhos para a humanidade. E então, o tempo passa. Anos depois, Alicia já é uma adulta decidida e sente que chegou a hora de cumprir aquilo que prometeu a si mesma. Enquanto isso, um sujeito chamado Katz comenta o quão impressionante é ver tantos tesouros reunidos. Ele se refere, é claro, aos heróis ali presentes, todos portando as armas sagradas do rei. Ele alerta a todos: estão entrando em território de feras mágicas e o perigo é real. Cada herói ali representa uma nação diferente, o que significa que terão que agir com união. Contudo, o cavaleiro responsável pela segurança avisa que não podem continuar com a carruagem, pois ela está sob ataque. As criaturas começaram a cercá-los e não há mais tempo para hesitação. Stefan, com firmeza, ordena que avancem para as terras altas e que ninguém deve cair durante o trajeto. O combate começa e se estende por bastante tempo. Logo fica claro que esses heróis não são comuns. Cada um deles é forte o suficiente para derrotar qualquer monstro que apareça. Em certo ponto, uma cobra com 3 cabeças surge diante deles, mas com trabalho em equipe, conseguem derrubá-la sem maiores dificuldades. Depois de mais alguns avanços, chegam a um lugar conhecido como o Covil do Rei das Feras Mágicas. Aquilo que antes era só uma lenda, agora está diante deles. Era lá que queriam chegar. Só que a situação muda drasticamente com a chegada de uma criatura vinda da Montanha Lunar. Aquilo definitivamente não é como os monstros anteriores. Ali está ele, Clevates do Luar, um dos 4 reis das feras mágicas. Ele é o soberano do sul de Edócia e sua presença impõe respeito, mas os heróis não recuam. Eles afirmam com convicção, em nome da honra e de suas espadas de aço carmesim, que vencerão aquele oponente. Mas, assim que o ataque começa, Stefan é abatido quase instantaneamente. O inimigo ataca com brutalidade. Um dos heróis tenta contra-atacar, mas mesmo com os alertas de Alicia, é eliminado logo em seguida. Os outros percebem que o inimigo é mais perigoso do que imaginavam, mas o entendimento chega tarde demais. Apesar dos repetidos avisos de Alicia, um a um os heróis são derrotados. Ela é a única que consegue entender os movimentos de Clevates e a única a permanecer de pé por mais de alguns segundos. O Rei das Feras observa com interesse. Ele comenta chamando os humanos de hominídeos, que fazia muito tempo que não via um grupo de tão perto. Segundo ele, há 1000 anos os humanos eram comparáveis a insetos, frágeis e fracos. Agora, ele se pergunta como puderam crescer tanto em poder. O que aconteceu nesse milênio? E o que eles pretendem agora? Se os humanos estão mesmo pensando em cruzar novamente seus territórios, talvez seja a hora de estudá-los mais de perto. E assim, diante da força esmagadora de Clevates, todo o grupo falha. Alicia, a heroína determinada, torna-se apenas mais uma vítima, como se tivesse virado uma simples peça de brinquedo. Enquanto isso, na capital do reino de Hyden, chamada Hydrard, Clevates aparece repentinamente. Ele ouviu o desejo de um dos heróis de ter sido escolhido pelo rei de Hyden e, interpretando isso como provocação, decide agir. Nenhum ataque dos soldados tem efeito sobre ele. E agora, ele marcha em direção ao castelo. Os soldados, tentando proteger o rei, aumentam as defesas, mas tudo é inútil. Nem mesmo o cerco consegue barrá-lo. Para Clevates, os esforços dele são equivalentes a serem tocados por formiga. Um mensageiro corre até o rei para avisá-lo. Uma fera mágica está a caminho. O rei entende rapidamente o que isso significa. Os heróis falharam e, se nem eles conseguiram impedi-lo, tentar escapar agora seria tolice.
A fornalha real, o coração do reino, precisa continuar funcionando a todo custo. Ela é quase tão importante quanto a própria família real. Os soldados, com essa consciência, atacam o castelo de dentro para fora tentando ganhar tempo. Mas nada adianta, e Clevatis entende algo novo. A diferença entre os soldados e os heróis está nas armas que usavam. Ele viu como Alicia, com uma daquelas espadas, conseguiu danificar seu chifre. Já os soldados, eles mal arranham, ainda assim ele sabe que uma arma, quando bem usada, pode ser extremamente perigosa. Por isso decide estudar tudo que puder e evitar que os humanos fiquem ainda mais fortes. Enquanto o rei se prepara para enfrentar o inevitável, é surpreendido ao ver a criatura entrando ilesa em seus domínios. Clevatis logo percebe, pelos trajes e joias, que está diante do próprio rei. Raiden pergunta como é possível que uma fera mágica fale a língua dos humanos. Clevatis, com frieza, o avisa para escolher bem as palavras. Qualquer erro pode provocar a extinção de todos os Mini do continente. Ele não hesita ao dizer que pode acabar com Dawn, Aug, Slarda, Bent e todos os reinos de Edócia. A razão? Ele acredita que, se um grupo teve coragem de atacá-lo, os outros podem pensar da mesma forma. Agora ele quer conhecer cada povo, entender que tipo de criatura são os humanos. E então, exige uma resposta clara. Por que o atacaram? Por que quiseram sua morte? A resposta do rei é seca, um monstro jamais entenderia. Para Clevatis, essa é a pior resposta possível. Isso basta para que ele decida reunir um exército capaz de destruir tudo. Mas, no meio do caos, escuta o choro de um bebê. Uma mãe implora por piedade e pede que a criança seja poupada. Clevatis, confuso, se pergunta se a mulher enlouqueceu. Foi ele quem causou toda aquela destruição. Pedir ajuda a ele é inútil. Mesmo assim, se apresenta, diz seu nome e reafirma seu plano de aniquilar tudo. Pede que ela não o odeie, mas entenda que o erro foi ter nascido humana, neste mundo. Mesmo diante dessas palavras, a mãe insiste. Diz que a criança não tem culpa de onde nasceu. E por mais que os adultos tenham cometido erros terríveis, isso não justifica tirar o futuro de alguém tão pequeno. Clevatis não sente a menor empatia. Para ele, todos os hominídeos são exatamente iguais, e isso se deve à certeza absoluta de que, quando estiver mais velho, vai empunhar uma espada e começar a invadir terras que não são dele. E por que ele tem tanta convicção disso? Porque conhece bem os hominídeos. Aos olhos dele, são as criaturas mais caóticas e perigosas que existem. Sua decisão já está tomada, vai eliminar todos. Mesmo assim, ao perceber que a mulher ainda acredita que pode contestar seu ponto de vista, ele dá uma chance. Pede que ela prove que está certa naquele instante. Ela, porém, admite que não pode, sua vida está no fim, mas o bebê pode provar. Ao ouvir isso, a mulher fecha os olhos. Clevatis fica dividido, mas no último momento decide pegar a criança e permitir que ela seja a prova do que foi dito. Para entender melhor, é preciso conhecer os 5 povos do continente. O primeiro é o dos Dawn, os mais numerosos, especialistas em construir e lutar. Depois vem os Aug, valentes caçadores e curandeiros. Em seguida temos os Slarda, que dominam tudo que envolve água e, curiosamente, detestam dividir espaço com as demais tribos humanas. O quarto grupo é o dos Bent, bárbaros que vivem em áreas selvagens e se orgulham de sua força, mesmo que lhes falte liderança e união. Por fim, aos Raiden, o povo mais antigo envolto em mistérios. Vivem cercados por montanhas, são mestres em forjar armas e objetos, e os únicos que conseguem manipular minério mágico com mana. Mas, fora das fronteiras, o que se sabe? Praticamente nada. Aquilo que está além é um completo desconhecido. Os Suminidas só têm conhecimento das feras mágicas extremamente perigosas e poderosas, e sabem que os 4 reis dessas criaturas sempre impediram qualquer avanço humano além das fronteiras. Na Montanha Lunar, Clevatis tenta restaurar a energia vital do bebê. Ele explica que isso é só uma medida temporária. Temporária para quê exatamente? Para o choro dele, claro, mas não demora para a criança voltar a chorar e Clevatis se vê completamente perdido. Não há som mais perturbador para ele do que aquele. Além disso, ele não entende por que os hominídeos têm uma pele tão delicada e começa a se convencer de que logo estará coberto por dejetos da criança. Cansado, pensa em deixá-la naquele lugar onde insetos se alimentam dessas sobras. E por mais estranho que pareça, dá certo, ao menos por um tempo. Logo depois, o pequeno volta a chorar. Clevatis tinha certeza de que os hominídeos só cresciam dormindo algumas vezes, mas percebe que estava enganado. Lembra-se das palavras de quem lhe confiou a criança e se pergunta por que aceitou esse pedido. Mas, como rei das feras mágicas, recuar não seria digno. Ele decide observar o crescimento daquela criança e, com isso, decidir o destino de todos os hominídeos. Em outro ponto, vemos os heróis derrotados, E entre eles está Alicia.
algumas lembranças passam por sua mente. O momento em que perdeu o pai num ataque e o juramento que fez de destruir o rei das feras mágicas. De repente, ela desperta, sem entender onde está, até que escuta a voz de Clevates. Sua reação imediata é se preparar para se defender, mas não há armas ao alcance. Ele informa que jogou os corpos e armamentos no fundo do vale, e por mais improvável que pareça, acredita que ela é a única capaz de ajudá-lo, então decide reanimá-la. Ela só consegue se mover graças ao sangue demoníaco que ele injetou. Em outras palavras, Alicia se tornou uma espécie de cadáver com mobilidade. Ela está confusa, sem entender nada do que está acontecendo. A situação piora quando percebe que aquela criatura mágica fala a língua dos humanos e fica ainda mais desnorteada ao ver que seu corpo parece ter sido totalmente reconstruído. Clevates vai direto ao assunto. Ele descobriu que só Alicia pode ajudá-lo. E a tarefa que tem para ela é simples: alimentar o bebê. Sim, é exatamente isso. Mas, mesmo depois de algum tempo, nada acontece. E Clevates se pergunta o motivo. Alicia explica que só a mãe pode alimentar diretamente a criança. Ela se sente profundamente humilhada por ter sido ressuscitada para algo tão sem sentido e pede que ele a traga de volta à vida, mas desta vez de forma permanente. Ele responde que isso não é possível. Enquanto o sangue demoníaco circular por seu corpo, ela não poderá morrer. O bebê volta a chorar. Clevates restaura sua energia vital, mas não consegue resolver o problema principal: a fome. Alicia então exige uma explicação. O que uma fera mágica estaria fazendo com um bebê humano? Ela não tem como alimentá-lo, mas para evitar que continue chorando, precisa criá-lo, ao menos por enquanto. Alicia admite que nunca foi mãe, mas Clevates acredita que conhecimentos básicos já são suficientes. Ele pergunta o que poderia saciar a fome do bebê e como Alicia, agora sob seu controle, não pode desobedecê-lo. Ela responde que há uma alternativa: uma ama de leite. Outra mulher poderia fazer isso. E caso não houvesse nenhuma por perto, seria possível contratar uma, desde que se tenha dinheiro. Como é evidente que Clevates não tem nenhuma moeda, ela sugere uma troca. A região é rica em minério mágico, e um pequeno fragmento seria suficiente para pagar pelo serviço. Apesar de Alicia estar colaborando, o olhar dela revela outra intenção. Se pudesse, atacaria a fera naquele instante. Mas sua mente logo a faz recuar. Ela sabe o que aconteceria se tentasse algo. Clevates toma uma decisão: partir em busca dessa mulher. Alicia, porém, o interrompe. Como uma criatura tão imponente e assustadora contrataria alguém sem causar pânico geral? Ele então pede o bebê e diz que ela mesma vai atrás da mulher. Alicia tenta entender como tudo chegou a esse ponto. Um rei das feras com um bebê humano é surreal, mas seu objetivo agora é simples: levar o bebê para um lugar seguro e esquecer que essa criatura existe. Ela pede para ficar com o bebê, mas Clevates nega. Ele não está disposto a deixá-lo longe de seus olhos. Por isso decide mudar de forma, assumindo a aparência de um garoto com chifres. A transformação o deixa parecendo uma versão demoníaca de algum personagem de clã sombrio. Confusa, Alicia pergunta o que aquilo significa. Clevates explica que controla sombras e adotou essa forma por ser parecida com quem cuidava do bebê antes. Só isso. Mas, mesmo assim, ainda precisa esconder certos traços de sua forma original. Agora, com essa aparência, acredita que também precisa de um nome. Ele escolhe se chamar Clevates. Ao pensar nisso, percebe que o bebê também precisa de um nome. Então Alicia decide chamá-la de Lua. Sim, ela era uma menina, algo que acabamos de descobrir. Clevates pergunta à sua nova ajudante qual é seu nome. Alicia responde: vem da Vila Zorgo. Com tudo resolvido, eles seguem em busca da mulher que poderá ajudar. Algum tempo depois, Alicia reflete sobre como sua vida mudou drasticamente. De heroína a babá foi uma queda e tanto. E o pior, Clevates é extremamente rigoroso com a higiene de Luna. Nada pode estar fora do lugar. O problema é que Alicia não tem escolha alguma. Literalmente, ela é incapaz de contrariá-lo. Depois de um tempo, com tudo pronto, Clevates avalia o resultado e pensa que até os insetos teriam feito um trabalho mais decente, mas no fim das contas, aquilo é o que tem. O acampamento onde Alicia costumava ficar com os outros heróis não lhe parece minimamente útil aos olhos dele. Ele pede que a loira encontre outra roupa e tire o resto da armadura, pois ela não será necessária para trazer Luna de volta à vida. Além disso, Clevates solicita que ela tome um banho e limpe a peça de roupa com a qual havia envolvido Luna antes. Alicia está arrasada. Se sente ainda pior ao pensar em como chegou a esse ponto. No entanto, nota algo que a faz prender a respiração. Aquele brasão pertence à família real de Hayden. Agora tem quase certeza. Luna é da realeza.
Enquanto isso, em Hyden, um homem observa os destroços da cidade, incrédulo diante da destruição que uma única fera mágica causou. A ideia de que o rei tentou se aproveitar de uma velha lenda lhe parece completamente absurda. Aquilo sempre foi considerado apenas um conto distante, algo impossível. Mesmo assim, ele tentou. O homem se pergunta se o rei havia perdido o juízo e agora, mais do que nunca, reconhece que a princesa herdeira tinha todos os motivos para estar preocupada. Ele revela que havia um plano para tirar a infanta do castelo durante o batizado, mas ao chegar não vê sinal de sobreviventes em parte alguma. Tudo parece ainda mais desesperador ao lado das ruínas. Dorrell, o nome do sujeito, conclui que, no fim das contas, aquela história antiga não passava disso. Uma simples fábula. Dorrell pretende relatar ao imperador que a tentativa fracassou. Com o castelo de Hydrart em ruínas e a suposição de que o rei morreu, o reino de Hyden logo se tornará um lugar vulnerável. É natural esperar que outras nações e vilarejos se movimentem. Até mesmo as feras mágicas do sul podem atacar os limites enfraquecidos do território. Porém, para Dorrell, o mais urgente agora é conseguir a técnica de forja de minério mágico, antes que qualquer outro consiga. Ele decide reorganizar suas forças com base na nova situação e coloca o homem ao seu lado como responsável pelas operações dali em diante. E como se não bastasse, dá uma ordem direta: capturar qualquer membro da família real que ainda estiver vivo naquele lugar. De volta a Alicia, ela decide questionar Clegane sobre o escudo, afirma que ele pertence à família real, o que a faz se perguntar como ele pôde sequestrar Luna mesmo sabendo disso. Clevatis nega de imediato, dizendo que não sabia de nada, garante que Luna não foi sequestrada, mas sim entregue a ele. Alicia, no entanto, acha essa explicação totalmente sem lógica. Mesmo assim, Clegane insiste. Tudo aconteceu em meio aos destroços do castelo que ele mesmo destruiu, e ele só agora começa a entender a verdade. Considerando o local em que a encontrou, Luna ser da família real faz todo sentido, e ele se sente meio estúpido por não ter percebido antes. Ele então conta a Alicia, com naturalidade desconcertante, que também matou o rei e que ela não deveria estar tão surpresa com isso. Ela, por sua vez, mal consegue acreditar no que houve. Clevatis tenta se justificar, dizendo que os ataques vieram do outro lado primeiro, então ele apenas revidou. Alicia, preocupada, explica que se o rei realmente estiver morto, todos estarão procurando pela criança com sangue real. Clegane não entende o motivo disso, mas ela esclarece. Trata-se da técnica secreta de forjamento de minério mágico. Apenas a família real de Hyden possui essa habilidade. Clegane pergunta se é esse o material usado para fabricar as armas que os heróis carregavam e Alicia confirma. Para ele, é curioso que Luna tenha ido parar justamente em suas mãos. Talvez seja porque o destino dela já estava escrito, por isso decidiu que vai mudar as regras do jogo. Luna será a nova governante, e ele, o ministro que irá apoiá-la sem aparecer. Alicia ouve aquilo completamente perdida. Clevatis admite que no início não tinha nenhuma intenção de poder, mas, pensando bem, ver o mundo dos hominídeos de cima não parece tão ruim. Seria até divertido enviar espiões para se infiltrar e destruí-los quando bem quisesse. Alicia se arrepende amargamente por ter tocado no assunto. Agora tem certeza de que tudo ficou muito mais grave, mais sombrio do que poderia imaginar. Clevatis precisa sair dali logo. A magia e a água que mantém a pequena viva não durarão para sempre. Alicia tenta manter a calma, mesmo sabendo que ao chegarem à cidade ninguém aceitará um homem com um chifre na testa como autoridade. E quando ele perceber isso, como vai reagir? O que mais a preocupa, no entanto, é a obsessão de Clegane por Luna. Se algum dia ela for tirada dele, as consequências podem ser terríveis. Alicia entende que precisa impedir isso a qualquer custo, e sim, está ciente de que essa pode ser sua última missão como heroína, mas de repente, alguém surge atrás de Clegane. E aí tudo acontece muito rápido. Alicia observa o que se segue sem entender direito. Ela tinha certeza de que os inimigos estavam derrotados, mas não estavam. Inesperadamente, Clevatis cai inconsciente no chão. Ela mal acredita no que vê. Logo depois, ela mesma é atingida. Não compreende como a situação virou tão rapidamente de cabeça para baixo. Ambos acabaram sendo sequestrados. Clevatis já estava acordada há um bom tempo, enquanto Alice se mostrava muito assustada e não entendia por que o garoto parecia tão calmo numa situação como aquela. Ele apenas pediu que ela se acalmasse, pois a garotinha estava bem. Chorava até alguns minutos atrás, então não havia motivo para preocupação quanto a isso. Alice se aproximou de Clevatis, querendo entender o que estava acontecendo. Não conseguia aceitar que ele havia sido derrotado com apenas um golpe. Imaginava que sua força tinha desaparecido assim que voltou à forma humana, mas na verdade não era isso. Clevatis admitiu que ficou surpreso ao perceber o quanto aquele corpo era fraco.
Alice sugeriu que ele se transformasse e libertasse todos, mas não era tão simples. Clevatesse explicou que pretendia levar a garotinha até o trono para então recuperar sua forma original. Além disso, queria ver mais sobre esse lado humano, explorar e viajar pelo mundo. Observando a carroça, ele percebeu que todos haviam sido atacados e levados à força. Pediu que Alice explicasse a situação. Foi então revelado que os homens responsáveis eram ladrões da montanha. Como estavam sendo levados vivos, isso indicava que seriam vendidos por um comerciante de escravos. Clevatesse quis saber qual era o nível de força daqueles humanos, mas para Alice não passavam de pessoas com poderes insignificantes. O problema era que eles não hesitavam em usar truques sujos que tinham na manga. Alice resolveu resumir. Eram a escória da humanidade. Ela só não queria que Clevatesse formasse sua opinião com base em pessoas como aquelas. Logo chegaram ao local onde mantinham os escravos. Um dos homens recusou-se a ser vendido e começou a gritar. Tentou fugir, mas acabou morto a sangue frio. Todos ficaram em choque. Foi então que o grupo se apresentou como os Corvos. Qualquer tentativa de resistência ou gracinha seria punida com a morte. Eram as pessoas mais violentas que existiam naquele mundo. Alice tentou seguir em frente, mas logo foi agarrada. Um dos homens mandou que ela fosse para o outro lado. De repente, Clevatesse foi chamado de inútil por um dos que trabalhavam ali. Ao perceber que ele carregava uma criança, uma das escravas foi chamada para ajudá-lo. Era seu trabalho cuidar das crianças. Assim que viu a menina, a escrava ficou encantada com sua beleza e com o quanto ela era calma. A cena então mudou para uma espada no fundo de um lago, sendo engolida por uma besta gigantesca. Mas logo a narrativa voltou para o chefe do bando. Ninguém o aceitava como líder, mas não havia muita escolha, já que ele possuía uma besta do oeste, chamada de Troll pelas pessoas. Alice não conseguia entender como um humano conseguiu domar uma criatura daquelas. A besta recusava-se a comer Alice por ela ser humana. Então o chefe pediu que escolhesse entre ela e outro. Os dois ficaram apavorados, implorando para que ele não brincasse com aquilo. O homem vasculhou os pertences de Clevatesse e descobriu que ela vinha da terra de um dos 4 reis das bestas, o próprio Clevatesse. Ouviu dizer que o rei enviou alguns homens para o local e que foram presenteados com itens mágicos. Estava certo de que todos os heróis tinham se dado mal. Também ouviu que um deles era uma mulher. Disse que um minério daquela pureza não costumava surgir em humanos. Ao observar Alice, notou que ela tinha um bom corpo e parecia calma demais. Concluiu que ela fazia parte dos heróis. Explicou que o reino havia sido atacado por Clevatesse, que destruiu toda a cidade. Para os Corvos, a situação não poderia estar melhor. Alice percebeu que o homem usava uma lâmina avermelhada. Não entendia como ele tinha acesso a um item tão raro. Era uma arma que apenas a família real conseguia forjar. Quanto mais vermelha, maior a pureza. As armas feitas com aquele material aumentavam o talento de quem as empunhava, mas aquela era falsa. Os Corvos vendiam falsificações e ainda comercializavam escravos. Ninguém conseguia notar a diferença. O homem comentou que toda a família real havia sido morta no castelo, o que os afetou bastante. Atenas, o reino, fabricava essas espadas. Se o reino parasse de produzir, o valor delas dispararia, e poderiam vender por preços absurdos. Pretendia aproveitar isso para lucrar muito. Além disso, os tesouros antigos também valorizariam. Eram ladrões cruéis e colecionadores de tesouros. Havia apenas 2 formas de conseguir um tesouro: sendo reconhecido como herói pelo rei ou roubando de um herói morto. Conseguir o tesouro de um herói morto era mais fácil, já que a maioria morria em batalhas nas terras das bestas mágicas. O homem acreditava ter dado sorte. Um herói tinha aparecido e queria saber o paradeiro do tesouro de Alice, além do destino dos outros 12 heróis enviados para a Terra Mágica. Deu então a ordem para que seus capangas fossem com Alice em busca dos tesouros dos guerreiros, mas alguns sugeriram que seria melhor usar Alice para outra coisa, já que era uma heroína. O chefe se irritou e mandou que parassem de ser burros. Alice devia saber onde estavam os outros heróis, e com isso poderiam fazer uma fortuna. Até que todos os tesouros fossem recuperados, Alice não poderia morrer. O resto ficaria a cargo dos escravos. Ordenou que a levassem de sua sala. Mas, se quisessem se divertir, podiam fazer o que quisessem com a garota, desde que não a machucassem demais. Os homens se animaram com a ideia. Puxando-a pelos cabelos, decidiram levá-la para um local afastado. A cena mudou para Clevatesse em um bar, onde percebeu que todos os homens eram grosseiros e desonestos. Ao olhar para trás, viu uma garota amamentando a garotinha. Depois de colocá-la no berço, pediu para que ficasse um pouco sozinha, pois ia servir algumas mesas. Enquanto pegava as bebidas, levou um chute para que andasse mais rápido.
Até Clevatès acabou sendo forçado a servir as pessoas. Todos o elogiaram por ser bem alimentado e prestativo, mas a mulher que o observava sentiu um arrepio só de olhar para ele. Achava que devia ter sangue orc. A cena mudou novamente. Nilo, a garota, estava levando bebidas, mas acabou sendo derrubada e puxada pelos cabelos. Foi levada para aprender uma lição. No bar, comentavam que os homens ali tinham gostos estranhos para garotas. Do lado de fora, ela era agredida com tapas. Logo pararam de bater em Leno e decidiram voltar para o bar, mas começaram a ficar tontos e desconfiaram que tinham bebido demais. De repente, foram mortos por Clevatès. Após derrotar os bandidos, ele comentou que ela tinha 2 melões incríveis e queria saber mais sobre a gangue de ladrões. A garota contou que cresceu naquele lugar. Tinha uma mãe, mas só se lembrava dela de costas. Mal recordava seu rosto. Tinha certeza de que a mãe era uma escrava, usada como queriam. Não sabia o que havia acontecido com ela, pois sumiu quando Leno tinha 12 anos. Desde então, a violência foi toda direcionada a ela. Apanhava tanto no rosto que perdeu quase todos os dentes. Agora só escutava de um ouvido. Com o tempo, percebeu que a mãe a tinha protegido. Passou a viver como um animal, mas a situação ficou um pouco mais suportável quando Dona Karen chegou ao local. Karen lhe ensinou muitas coisas, e com o tempo, Leno achou um jeito de ser útil para as pessoas da ilha. Produzia muito leite e conseguia amamentar os bebês. Clevatès comentou que ouviu dizer que apenas quem deu à luz podia amamentar. Quis saber onde estava o filho dela. Com um olhar triste, Leno contou que ele morreu durante o parto. Quando ainda estava em sua barriga, ele se mexia, mas ao nascer, já estava sem vida. Nilo conseguia sentir o quanto o corpo da criança ia esfriando. Depois disso, sentiu como se o mundo tivesse virado apenas escuridão e ela fosse puxada para um lugar sombrio. Naquele momento, achou que talvez fosse melhor morrer de uma vez. Pelo menos assim, poderia se encontrar com seu bebê. Mas ao acordar, havia algo quente sobre ela. Era um bebê. Devia ter uns 6 meses de vida. Quando percebeu o quanto aquela criança estava angustiada e lutando pela vida, Nilo tomou uma decisão. Amamentaria todas as crianças que chegassem à vila. No dia seguinte, mais crianças apareceram. Nilo teve outros filhos que também nasceram mortos. Mesmo assim, sabia que precisava continuar viva. Afinal, havia mais crianças que precisavam de leite. Os filhos de Nilo não tiveram essa sorte, mas ela tinha certeza de que eles foram para um lugar melhor. Clevatès ficou tocado por Nilo ter contado tudo aquilo. Ele queria que ela fosse com ele nessa jornada. Nilo seria responsável por amamentar a criança. Ela não entendia exatamente por que estava fazendo tudo aquilo, mas sabia que Clevatès não confiava nem um pouco na humanidade. Para ele, não havia motivo para que maltratassem Nilo. Agora, Luna estava começando a gostar da presença de Nilo. Queria que ela desse uma resposta. Ou iria com eles para onde fossem, ou passaria o resto da vida sendo tratada como saco de pancada. A decisão era totalmente de Nilo. Ela sabia que era uma proposta boa, mas também sentia que precisava ficar para cuidar das crianças que ainda iriam aparecer. A cena muda para Alice, que está atravessando uma ponte junto com os bandidos. Eles avisam para que ela não tente nenhuma gracinha. A ponte é muito alta, e se ela tentar pular, vai acabar sendo morta pelas pedras que vivem no fundo do mar. A garota já tinha ouvido falar daquele lugar. Ao olhar para baixo, viu várias pessoas tentando escapar. Mas um dos homens explicou que aquelas pessoas já não tinham mais amor à vida. Nesse momento, um dos homens pulou, e Alice entrou em choque. Se a lenda fosse verdadeira, havia um monstro no fundo daquele mar. As mesmas criaturas da história do herói que morreu naquele lugar. O homem que pulou foi morto em poucos segundos. As pessoas que estavam do lado de fora também acabaram morrendo. Alice contou que esses monstros vieram junto com a água e obrigaram o povo a abandonar o poço da mina. Nem mesmo o herói, conhecido como o mais forte da época, conseguiu vencê-los. Naquele tempo, ainda havia chão firme para pisar. O tesouro do herói abriu uma cachoeira bem na frente do reino. Alice percebeu que era isso que eles estavam procurando o tempo todo. Os homens perguntaram o nome da arma de Alicia, mas ela não se interessava em responder para gente como eles. Afinal, não deram nenhuma chance de sobrevivência para ninguém. Para ela, eram apenas pessoas sujas e sem coração. Nenhum deles se importava com nada, e ainda achavam que Alice não tinha entendido a situação em que estava. Ela estava com o braço preso e pesos nos pés. E agora teria que atravessar uma ponte enquanto do outro lado havia pessoas famintas. De repente, Vito pulou sobre a ponte e começou a balançá-la.
Ele era um psicopata completo. Por não enxergar, não sentia medo de altura, mas conseguia perceber muita coisa só pelo cheiro e pelos sons. Sabia cada movimento que o corpo de Alice fazia, e o som de um coração batendo forte o deixava ainda mais instável. Mesmo assim, Alice torceu o próprio braço e jogou os dois contra as rochas. Agora, ela queria acreditar em Clevatès. Ela não podia morrer. E assim termina mais um episódio. Se quiserem saber o que vai acontecer, comentem Monstro do Lago Ness. Então te vejo na próxima. Tchau.